dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo aí essa live, todos que estão agora nesse momento aí, e para todos aqueles que vão ouvir depois também a gravação que fica aqui no meu perfil do Instagram e que vão ouvir também e ver essa aula lá no YouTube, no canal da Academia Areté. Peço a vocês todos que depois de um tempo deixem a curtida de vocês aí no perfil aqui do Instagram, lá no YouTube também, no canal da Academia Areté. Muito obrigado a todos e vamos lá. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de Filosofia, Debate e Oratória e estou aqui varrendo a história da filosofia, falando sobre assim, aqueles que eu considero serem os principais filósofos da história da filosofia, que vai dar uma boa base para todas as pessoas discutirem e saberem do que se trata a história da filosofia como um todo, tá bom? Já tem um aluno aqui falando, fala Rodolfo, poderia dar umas dicas para a prova de amanhã? Olha, as dicas já foram dadas todas nas aulas, tá pessoal? Então é só seguir lá o material todo que está lá no Moodle e tudo lá, tá bom? E nas aulas mesmo, vocês estão preparados, fica tranquilo, tá bom, cara? Então é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos varrendo a história da filosofia como um todo, como eu acabei de falar. Estamos falando especificamente agora dos estoicos, tá bom? Então nós já falamos lá dos pré-socráticos, dos socráticos, e agora estamos falando do helenismo, e já vamos falar do neoplatonismo, que já é o anúncio daquilo que a quer dizer, a próxima não é nem neoplatonismo, tô ficando maluco aqui. Próximo é o ceticismo pirrônico, nós vamos falar do ceticismo pirrônico, aí sim nós nos encaminhamos para o final do helenismo, tá bom, pessoal? Então, o que nós falamos na primeira aula aqui do estoicismo? São três aulas. Na primeira aula eu falei sobre as características gerais e falei sobre a física epicurista. Na segunda aula, o que eu fiz? Eu falei sobre a lógica epicurista e hoje eu vou falar especificamente sobre a ética epicurista. Não é um assunto muito longo, mas sim, são 3 aulas que eu vou levar para concluir o epicurismo. Semana passada, infelizmente, por questões pessoais, eu não consegui fazer live todos os dias, tá bom? Na verdade, eu não fiz nenhum dia live semana passada. E eu convido a todos vocês aí para na próxima quinta-feira, 8h30, eu vou fazer uma live com um sujeito que é matemático e filósofo, doutor em matemática, o David Panseira. Ele tem um curso na Brasil Paralelo muito interessante sobre matemática e filosofia. E nós vamos falar aqui na semana que vem, na quinta-feira, sobre a imaterialidade do intelecto. Na verdade, nós vamos falar contra esse materialismo de achar que o intelecto é o cérebro, por exemplo. Nós vamos mostrar que não é, né? Ele é muito mais do que isso. E mais, nós vamos criticar, por exemplo, o conceito de inteligência artificial, mostrar que isso é um conceito que não faz sentido, tá? O conceito de inteligência artificial. Nós vamos debater essas e outras coisas aí na quinta-feira. Bom, e quinta-feira então, 8h30 da noite, tá bom, pessoal? Só lembrando aí, não vai ser nesse horário tarde, igual tem sido, não. Às vezes eu começo live meia-noite e blau aí, um horário realmente meio desumano. Não esqueçam então de deixar o like aí no canal da Academia Areté lá no YouTube. Se você não segue, se inscreva lá no canal da Academia Areté e convida as pessoas. Pô, segue lá o canal lá do Rodolfo, lá do professor Rodolfo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a ética estoica. Vejam bem, nós falamos lá na primeira aula sobre a física estoica, vimos que existe um materialismo e que o logos, a razão, está em todas as coisas que existem. Tudo que existe tem logos, tem razão. Logos é razão. Essa razão está em todas as coisas que existem por conta daquele princípio da mistura dos corpos que nós mencionamos lá na primeira aula sobre a física estoica. E aí nós temos o seguinte, se tudo está misturado e o logos está misturado, existe, vamos dizer assim, razão, logos, né, na matéria. Existe uma racionalidade na matéria. E nós comentamos sobre isso lá naquela aula lá atrás. Tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, então. Nós temos aqui a ética para os estoicos é a principal parte. Por quê? Porque é aquela que vai ser onde nós vamos dizer assim, colher os frutos do nosso conhecimento acerca do mundo real e nós fazemos parte desse mundo real de fato. Então é lá na ética que nós vamos colher esses frutos de como a realidade é, de como as coisas são, enfim. Então, veja bem, a pergunta é, se a principal parte é a ética, e a questão é, o que a ética estuda? A ética, ela estuda, vamos dizer assim,
O objetivo da ética é fazer com que o sujeito entenda o que é felicidade. Esse é o objetivo central da ética. Buscar, fazer com que o sujeito entenda o que é felicidade, de modo que ele possa buscar a felicidade. Ou, vamos supor, se ela não for possível, vou buscar aquilo que não é possível. Então, eu vivo dentro de um absurdo. É claro que, assim, nesse caso aqui, nós vamos ver que é completamente possível você entender o que é a ética, no caso aqui, para os estoicos. E aí, vejam bem, o que seria felicidade para os estoicos? Vejam que eles estão, vamos dizer assim, numa esteira ainda que se inicia lá em Aristóteles. Porque Aristóteles e os estoicos vão dizer que a felicidade, claro, depois tem as especificidades, como nós vimos em Aristóteles, e vamos ver aqui agora nos estoicos. Mas felicidade é você agir de acordo com a sua natureza. Isso é felicidade. Nós vimos até a questão lá da lógica, né, estoica, né, da física estoica também. Nós falamos da questão do carro, né, da carroça que arrasta o cachorro, então sim, da questão do destino, do fado, né? Falamos esse tipo de coisa. Mas felicidade é você viver de acordo com a sua natureza. Então, olha só, os estoicos vão falar o seguinte, Pedro não entendeu muito bem essa parte. Qual parte, Pedro? A questão do Pedro está perguntando aqui online, ao vivo, né? Não entendeu muito bem essa parte, a questão do destino, do fado, né? É porque, olha só, eu falei lá na aula anterior que os estoicos, eles partem do pressuposto que tudo é lógico, tudo é logos. O logos, a razão está em todas as coisas. Ora, e a razão ela é determinística. Por exemplo, eu já sei de antemão, se eu soltar essa caneta aqui, essa caneta vai cair. Eu já sei de antemão isso. Então o que acontece? Se eu já sei de antemão que ela vai cair, por que ela vai cair? Porque isso é racionalizável. E como tudo é racionalizável, tudo você é capaz de determinar. Então tudo já está previamente determinado pelos estoicos, né? Os estoicos vão dizer isso. Já está tudo previamente determinado. Esse é o ponto aí deles, tá? Então vejam bem, avançando aqui então. E os estoicos vão falar que além disso tudo, dessa racionalidade toda da realidade, existe um princípio que ele observa nos seres viventes. Eles falam assim, nos seres viventes você vê algo muito interessante, que é um princípio que eles chamam o princípio da conservação. Ou seja, todos os seres viventes têm a tendência a buscarem a sua preservação, a sua conservação. Só que calma aí que nós vamos ver como é que se dá esse tipo de coisa, porque não é simplesmente, eu tenho que me manter vivo e ponto final. Não, não é apenas isso. Existem implicações, vamos dizer assim, intelectuais, existem preocupações naturais aqui. Então os estoicos estão observando isso. Existe algo natural e algo não natural, que seria algo metafísico, né? Natural entendido como algo físico, porque a palavra physis em grego é a palavra natureza. Então vamos lá. Para os estoicos, então, você tem 3 tipos de viventes aí. As plantas, os animais e os seres humanos. Nas plantas, o que acontece? Esse princípio de conservação, esse instinto de conservação, ele, vamos dizer assim, ele é inconsciente. Ele não está muito, vamos dizer assim, na verdade não está nada consciente. As plantas não têm consciência, ela não fica lá, estou mandando para as minhas folhas o insumo aqui que eu coletei do solo. Não tem isso. Ela faz isso por inconsciência, ela faz seguindo o fluxo do logos, da racionalidade que vai falar para ela fazer isso. É óbvio. Agora, nos animais existe um instinto, um impulso que os animais possuem. É só você observar, por exemplo, um cachorro diante de um bife suculento. O cachorro diante de um bife suculento, ele vai atrás do bife e vai largar, por exemplo, um balde de estrume. Ele não vai comer o estrume porque ele vai atrás do bife suculento. Isso é típico do cachorro, né? Dos animais em geral. Eles seguem não uma racionalidade plena, mas eles seguem um fluxo do instinto, desse impulso em direção às coisas. Só que o homem, então nós temos as plantas, os animais e nós temos no homem. No homem, a coisa se dá de um modo diferente. Esse instinto que o homem tem como animal, porque o homem é um animal também, é um tipo de animal, mas o homem ele tem uma racionalidade. Esse instinto ele sofre a intervenção da razão. O ser humano ele tem a consciência de ser racional. O animal não. Para os estoicos, os animais, assim como todas as coisas, têm até racionalidade, tem razão ali, mas não tem essa consciência plena de racionalidade como tem o ser humano, tá? Então vejam, nesse caso aí, como nós falamos, se ser feliz é viver segundo a natureza,
O ser humano é o único que é capaz de atingir a felicidade plena. Os animais não, porque os animais não têm, apesar de estar ali a racionalidade, eles não têm essa consciência da racionalidade, de modo que a racionalidade consiga controlar os seus instintos. Estão entendendo? Então vejam, repito, se ser feliz para os estoicos é agir de acordo com a natureza, e a natureza humana é ter consciência da sua racionalidade, então está na racionalidade, na plena racionalidade, na ação segundo a razão, a felicidade humana. A felicidade para o homem está o quê? Em agir racionalmente, para os estoicos. E aí você tem o seguinte, uma pergunta que você faz aqui agora é a seguinte, bom, tudo bem, eu sei que eu devo agir racionalmente, mas o que seria racionalmente eu discernir, eu conseguir separar o que é bem do que é mal? Essa é a próxima pergunta que a gente tem que tentar responder. Porque se eu sei, repito, se eu sei que a felicidade está em agir racionalmente, racionalmente também eu sou capaz de discernir. Sou capaz de dizer o que é bom e o que é mal. A pergunta então, o que é bem? O que é mal? Os estoicos vão dar uma resposta bem simples. Bem é aquilo que nos conserva, aquilo que é vantajoso, aquilo que é útil. Por outro lado, eles vão falar que mal é aquilo que nos destrói, é aquilo que é nocivo, que não nos conserva. Então vejam, bem é aquilo que é vantajoso, aquilo que nos conserva. Mal é aquilo que nos destrói. Então nós temos que trabalhar com esse princípio da conservação que eu mencionei agora há pouco. Nós temos então algo que é bom porque é vantajoso, nos conserva, e mal é aquilo que nos destrói, aquilo que não nos é útil. Tá bom? Então, a noção de bem e mal está muito relacionada a esse tipo de coisa aí. Tá? Alguém me pergunta aqui, eu não entendi por que os animais não podem ser felizes. Os animais não podem ser felizes pelo seguinte, não tem racionalidade ali. Você só faz sentido, ele faz aquilo, vamos dizer assim, de modo tão automático que ele não tem nem consciência de que ele está escolhendo. Agora, só cabe falar em felicidade quando existe deliberação. É claro, você pode falar, mas Rodolfo, você não falou que existe o fado, o destino para os estoicos? Sim, é porque o ser humano ele pode escolher fugir do destino, apesar dele ser arrastado. Mas ele pode escolher, mas ele vai sofrer. Os animais não têm essa consciência de que o destino está em uma direção, então eu vou escapar. Não tem isso, tá bom? A natureza dos animais seria o quê? Eles têm a racionalidade dele, mas eles agem puramente em função do instinto, não em função de uma racionalidade, tá bom? Mas aí, olha só, veja bem, o chip, não sei, está aqui chip, eu não estou conseguindo ver direito, chip 4.6, eu não estou conseguindo ver a imagem, a fotinha direito aqui, mas veja bem, uma coisa interessante que você tem que pensar, que isso aqui é um curso de história da filosofia, eu estou falando dos estoicos. Eu particularmente vejo problema nessa perspectiva dos estoicos. Eu estou apresentando o que eles dizem aqui, mas quer saber, eu vejo problema. E aqui eu posso falar à vontade, eu não estou na minha sala de aula nas escolas, onde eu fico defendendo o filósofo custe o que custar. Aqui a gente tem posição, né? Então vejam bem, eu acho, se você levar em consideração, eu sou mais adepto da postura aristotélica. Que faz sentido você pensar o seguinte, olha, você só pode falar, volta lá nas aulas do Aristóteles, eu dei algumas aulas tem uma aula específica sobre ética, que eu detalho muito bem essa questão da deliberação, do juízo e da escolha. Dá uma olhadinha nisso lá, ou seja, o ser humano, a felicidade só faz sentido, né? Só faz sentido falar em vida ética, vida feliz, isso é a minha concepção, tá? Só faz sentido falar em vida ética feliz e vida feliz naqueles seres que são capazes de deliberar. Os animais, eles não deliberam. Os animais, eles só agem segundo aquela natureza, vamos dizer assim, mais baixa. Aquela natureza mais baixa que seria o sínulo. Porque os animais, eles têm uma alma sensitiva. Eles não têm uma alma intelectiva, como vai dizer Aristóteles, como os seres humanos têm. Então a felicidade só faz sentido falar em felicidade nessa alma intelectiva, que é capaz de deliberar, julgar e escolher, como nós vimos lá na aula referente a esse assunto da ética aristotélica. Dá uma olhadinha lá, tá uma aula bem interessante sobre esse assunto. Se você quiser mais detalhes, você pode, por exemplo, procurar uma live que eu fiz com a professora Larissa Nóbrega. Também está no canal do YouTube essa live, ela não está no meu perfil, está no perfil da professora Larissa Nóbrega.
O professor é excelente de filosofia, tá? Então é isso. E aí o Israel comenta aqui, ó, eles ficam felizes, só que não tem racionalização de saber o que é felicidade e que estão sentindo felicidade. Olha, sob certo aspecto você pode até falar esse tipo de coisa, mas se você não tem consciência da felicidade, então não há felicidade, no final das contas. É aquela questão que você está vivendo à mercê dos dias, do tempo, né? Então, o ideal é você viver com a consciência daquilo que você é capaz de fazer. É claro que eu não acho que tem de tudo ruim aqui nos estoicos, não, sob certo aspecto, porque eles estão falando de um bem, ou seja, é algo que é vantajoso para a conservação da sua vida. E aquilo que te destrói não te serve. Então, o mal seria aquilo que te destrói. E aí você tem o seguinte, só que para os estoicos, o homem também, eles estão bebendo na fonte aristotélica, eles vão também dizer que o homem é um animal racional, tá? O homem é um animal racional para os estoicos. E aí você tem o seguinte, se o homem é um animal racional, assim como é Aristóteles, lembra, Aristóteles há uma felicidade na racionalidade, vai lá na aula da ética, há uma felicidade na razão e há uma felicidade na parte animal, vamos dizer assim, há um bem, não é que há uma felicidade, há um bem para a razão e há um bem para o corpo. Os estoicos vão falar a mesma coisa, só que eles vão falar o seguinte, qual é o bem racional? É a conservação da vida racional. Qual é o bem para o corpo, para o animal? É a conservação da vida animal. A resposta é bem simples. Aquilo que te conserva racionalmente vai te conduzir a um bem racional. Aquilo que te conserva, vamos dizer, animalisticamente, se é que existe essa palavra, né, em termos animais, é o que vai te conduzir a um bem animal. Só que é o seguinte, o bem moral para os estoicos é aquilo que incrementa, que melhora o logos, que favorece o logos, favorece a razão. Nós falamos que tudo é racional, então tudo tem que colaborar para que a racionalidade impere, que a racionalidade reine, vamos dizer assim. Então é o seguinte, tudo aquilo que incrementar o logos, que favorecer o logos, vai ser bom. E tudo aquilo que danifica o logos, como nós já dissemos. Então você vai ter o bem, eles vão chamar de virtude, o mal eles vão chamar de vício, tá? Mas esse bem e esse mal sempre com relação ao intelecto nesse momento. Então é a razão humana, esse aspecto animal racional, essa parte racional que atinge esses bens supremos. A parte do corpo, lamento informar, pessoal, mas ela não atinge esses bens supremos, tá? Como nós vamos ver agora nesse momento. Por quê? E quanto ao corpo? O que nós temos com relação ao corpo? Se a razão ela consegue alcançar esses bens máximos, ou seja, aquilo que nos conserva, e ela consegue entender aquilo que nos danifica, e com relação ao corpo? Bom, os estoicos vão falar o seguinte, olha, com relação ao corpo, aquelas coisas que nós às vezes consideramos ser boas e aquelas que nós consideramos serem mais benéficas ou maléficas, com relação ao corpo, essas coisas são, como os estoicos vão dizer, elas são indiferentes. Elas são indiferentes, eles chamam de os indiferentes. Então, bem moral, presta atenção, bem moral é aquilo que incrementa o logos de maneira máxima. Esse é o bem moral. Agora, e aquilo que trabalha a favor do corpo? Se é bom ou se é mal, os estoicos vão falar, não interessa o corpo, porque o corpo é matéria, o que interessa é o logos. Apesar do logos estar na matéria. Mesmo assim, a matéria tem que estar em função do logos, não em função do corpo especificamente. Então, todas as coisas que são em relação ao corpo, os estoicos vão falar que são indiferentes. Eles chamam de os indiferentes. O que seriam os indiferentes? A questão da vida do corpo, da beleza, da saúde, da riqueza, seriam coisas positivas, né? Mas as negativas também são indiferentes. A morte, a doença, a pobreza, essas coisas são todas indiferentes. O que nós temos aí, pessoal? O que nós temos que, vamos dizer assim, entender? Nós temos que entender o seguinte. No fundo, esse tipo de mentalidade está blindando, está colocando o homem estoico desse período aí, meio que numa bolha, blindando o sujeito da queda da polis grega. Enquanto a polis ela estava ali para poder levar o homem ao máximo, a felicidade, a atingir, por exemplo, uma vida de riqueza, ou até mesmo em termos aristotélicos, da aquisição da intelectualidade, da vida, das virtudes dianéticas, ou dianoéticas, ou das virtudes morais, que seriam virtudes do corpo,
A polis está numa decadência total, e aí isso aí torna o homem meio indiferente em relação às coisas do mundo. Ou seja, não estou atingindo riqueza? Tudo bem. Também não estou sendo pobre? Tudo bem também. Então o sujeito ele começa a ficar indiferente em relação à estrutura da realidade. Isso, como eu falei, deixa o cara blindado em relação à polis que está numa decadência total. E o sujeito ele vai ficar meio, vamos dizer, meio frio em relação a isso, como nós vamos ver já aqui. Então a felicidade, já que você tem então a vida moral, que seria o intelecto, a nossa inteligência, a nossa razão, buscar agir de acordo com o logos, o nosso corpo não se afeta minimamente com relação ao mundo concreto do nosso lado, então a felicidade ela não depende dessa vida externa que o homem tem. A felicidade ela está no interior do homem. Não no interior, vamos dizer assim, ao modo kantiano, como nós vamos ver lá na frente, mas é a ação interna do homem que o conduz à felicidade. Não é algo externo que vai o afetar, como nós vamos ver já. O homem ele não se afeta, não deve ser abalado por coisas exteriores a ele, como vão dizer os estoicos aqui. Tá? E aí nós temos que pensar o seguinte: dado tudo isso, que o homem não se afeta com as coisas exteriores, aquilo é indiferente para ele. Essas coisas, riqueza, prazer, são indiferentes. Pobreza, tudo é indiferente. O que interessa é a vida moral, que é o quê? Aquilo que incrementa o logos, a razão. Agora é o seguinte, mas veja, existe então esse princípio da conservação na racionalidade, mas existe um princípio da conservação no corpo também. O corpo também tem que se conservar. Você fala, Rodolfo, mas isso não é contraditório? Não, os estoicos vão continuar falando, olha, essas coisas que vão conservar o corpo, elas continuam sendo indiferentes. Eles vão falar, continuam sendo indiferentes. Mas assim, você pode, como se fosse assim, um prêmio de consolação para o corpo, existem coisas que você pode até considerar, como eles vão chamar de intermediários. Então você tem o bem moral, que agir de acordo com o logos, aquilo que incrementa o logos, os indiferentes, que de fato não significam nada, e os intermediários. Na prática, para os estoicos, os intermediários são indiferentes. Na prática não, na teoria. Desculpa, na teoria. Mas na prática, não. Na prática, esses intermediários, eles são algo um pouco diferente dos indiferentes. Então você tem o bem moral, os indiferentes e ponto final. Mas existe um bem ali no corpo, algo que conserva o corpo. Então vamos chamar isso de intermediário. Mas no fundo eles fazem parte dos indiferentes. E aí eles vão falar que existe um positivo segundo a natureza e um negativo segundo a natureza, ou seja, segundo a parte do corpo. Existe algo para os estoicos que eles vão falar que é bom para o corpo sob certo aspecto e algo que é mal. Bom, o bom é aquilo que causa algum valor, causa uma estima para o corpo. E o mal é aquilo, vamos dizer, que é uma falta de valor, é uma falta de estima. Então o corpo ele também lida com essas questões aí. Então olha só, vejam, são intermediários por quê? Porque eles não são nem aquele bem moral que agir de acordo com o logos, mas também não são completamente indiferentes, né? Existe um certo bem ali no corpo, tá? E aí, no caso da vida animal, na vida do corpo, que nós estamos semelhantes aos animais, os estoicos vão falar, olha, positivo, ou seja, essa vida do corpo positiva, viver bem segundo o corpo, é você viver buscando a beleza, saúde, esse tipo de coisa. Essas coisas até podem ser buscadas segundo o logos. Oi Larissa, boa noite, obrigado pela presença, mencionei você hoje aqui, muito obrigado pela presença. Larissa, ali ó, nóbrega.lari, visitem esse perfil aí, que ali é um perfil assim, nota 11, todos deveriam, na verdade, obrigatoriamente seguir esse perfil da professora Larissa Nóbrega. E aí é o seguinte, eu estava mencionando da live que nós fizemos lá, está no seu perfil inclusive, obrigado pela presença. E aí é o seguinte, nesse caso aqui, então você tem, para os estoicos com relação ao corpo, você tem algo que é considerado positivo e algo que é considerado negativo. Aquilo que é positivo você deve preferir aquilo dali, aquilo que é negativo você deve rejeitar, deve evitar.
E aí, vejam, nesse caso, então, os estoicos vão distinguir em ações perfeitas e deveres. O que seriam ações perfeitas, né? Ou que eles chamam de ações moralmente perfeitas. Bom, vejam, existe o filósofo, vamos chamar aqui de sábio para poder facilitar a nossa vida. Existe o sujeito que é sábio. Esses que são sábios, os filósofos, eles agem o tempo todo de acordo com a razão. Então, como eles agem de acordo com a razão, eles sabem o que o destino vai fazer, então eles não aceitam simplesmente. Eles sabem, eles têm a consciência, eles têm a sabedoria para saber o que vai acontecer e agir de acordo com o destino. Então vejam, uma ação moralmente perfeita é aquilo que os estoicos, os sábios, os filósofos estoicos fazem. E uma ação viciosa, ou aquilo que eles chamam de erros morais, são ações contrárias ao logos. Qualquer ação contrária ao logos é um erro moral. A ação... Aí vejam bem, agora nós vamos distinguir entre a ação moralmente perfeita e uma ação que é feita conforme a natureza. Vou explicar a diferença. Imagine o homem comum, o sujeito que não estuda, não faz nada, mas ele sabe que está lá na lei que ele não deve roubar, por exemplo. Esse sujeito, ele está agindo não porque ele conhece, porque ele sabe o que é o correto, porque ele está agindo de acordo com o logos, segundo o logos. Ele não está agindo, ele está fazendo aquilo meio que automático. Esse sujeito que realiza essa ação meio que de modo automática, ele não está agindo segundo o logos. Então a ação dele não é moralmente perfeita, segundo os estoicos. Ela é uma ação conforme a natureza. Eles vão chamar essa ação conforme a natureza, eles chamam de deveres ou ações convenientes. Então dever é o quê? É simplesmente você ser um sujeito comum, um homem comum. Você sabe que você não deve roubar, mas você não sabe por que disso. O filósofo, o sábio, eles sabem disso. O homem comum não. O homem comum simplesmente faz o que tem que fazer. Olha que bacana, ele está cumprindo o dever dele. Beleza, beleza, não tem problema nenhum. Só que olha só, essa ação não é uma ação plena. Não é uma ação plena para os estoicos. É uma ação ok, mas não é uma ação plena. Então vejam, essas ações moralmente perfeitas, quem as realiza são os filósofos. As ações conforme a natureza, que são os deveres, quem realiza? São os homens comuns. Os estoicos, obviamente, vão falar, olha, é melhor que nós venhamos a agir como os sábios, como os filósofos, esses que sabem por que estão fazendo determinada coisa, tá bom? Então, vejam, o que a lei manda é consequência do logos. O que a lei, vamos dizer assim, manda, o homem comum deve fazer, ponto final. E não tem errado, é melhor ele agir assim do que ele ficar sabendo, porque ele não tem condições de buscar lá muito, vamos dizer, aqueles píncaros da sabedoria. O homem não vai fazer isso, tá bom? O homem comum, quem vai fazer isso são os filósofos, tá? E aí vejam, dado tudo isso que nós estamos falando, dentro da ética estoica, né, porque na aula anterior nós vimos a lógica estoica, e na anterior nós vimos a física estoica, né? E agora nós estamos encerrando o estoicismo falando da ética estoica. Cabe falar agora então como é que seria o homem, né? Se eu individualmente vou agir desse modo, buscando as ações moralmente perfeitas, ou se eu sou um homem comum, agir conforme a natureza, de modo racional, sem ter muita consciência do meu modo de agir, e a minha ação na coletividade, em relação às outras pessoas. Os estoicos vão falar que o homem ele é um animal comunitário. Prestem atenção nessa distinção aqui que é muito importante. Se vocês bem lembram, quando nós falamos lá da política em Aristóteles, nós mostramos que na política em Aristóteles nós temos uma distinção ali muito interessante. Para Aristóteles, o homem é um animal, mas é um animal político, no caso do homem em sociedade. Nós vimos lá, vimos detalhadamente o que é um homem, uma mulher, o que é a constituição da família, o que é a constituição da tribo, o que é a constituição, aliás, antes da tribo, a constituição da família, a constituição da vila, a constituição da cidade, que é a polis propriamente dita. A polis é que tem o ideal do Estado para Aristóteles. Nós vimos isso detalhadamente, vai lá assistir quem puder, a aula sobre a política em Aristóteles, né?
Só que aqui, então, para Aristóteles, o homem ele se torna pleno dependendo da cidade. Ele só depende da cidade para atingir a plenitude. A cidade ela é capaz de oferecer, ela tem que ser capaz de oferecer aquilo que é bom para o homem. E é aquele negócio que nós comentamos lá em Aristóteles. O bem da cidade é da mesma natureza do bem do indivíduo. Ou seja, não adianta o sujeito buscar um bem para ele e querer o mal da cidade, tá? Até porque aquilo que é bom para a cidade vai naturalmente ser bom para o sujeito, tá bom? Poxa, muito obrigado, André Santos. Suas explicações são maravilhosas. Estou há poucos minutos aqui, já deu vontade de ver todo o seu perfil. Pô, obrigado, cara, muito obrigado. Mas assim, dá uma olhadinha lá no perfil, desde o dia 21 de abril, lá no início, você vai ver meu filho lá com a camisa do Vasco, eu sou vascaíno, não me denuncia pro Conselho Tutelar por maus tratos ao meu filho não, porque ele é vascaíno, eles são vascaínos também, eu estou obrigando a serem vascaínos, não me denuncia por maus tratos pro Conselho Tutelar, mas você vai achar uma fotinha lá do Vasco. Logo em seguida começa esse curso aqui de História da Filosofia. Só lembrando a todos, se vocês puderem visitar o canal da Academia Areté no YouTube, todas essas aulas eu coloco lá. Tem uma playlist lá toda certinha sobre a história da filosofia inteira. Todas essas aulas aqui vão para lá. Se você puder assistir lá também, dá uma curtida e se inscrever no canal para poder acompanhar a história da filosofia, vale muito a pena. Boa noite, Thiago. Obrigado pela presença também, tá? Continuando aqui, o homem, então, como nós falamos ali no caso do estoicismo, o homem ele é um animal comunitário. O que significa isso, o homem ser um animal comunitário? Significa que ele não precisa apenas da cidade dele, mas ele precisa da comunidade humana inteira para poder viver, tá? Esse instinto de conservação que o homem tem com ele, esse instinto de conservação é um instinto de conservação de todos os seres humanos. E aí veja, olha só que interessante a reflexão que nós podemos fazer aqui. Bom, vocês sabem, olha só o tipo de interpretação que nós vamos dar aqui, que é muito interessante, que é diferente daquela interpretação, vamos dizer assim, marxista, que às vezes a gente está acostumado a ouvir de história, né? Que o Império Romano é dominador, aí tem os povos que eram dominados, sempre essa dicotomia, dominador, dominado, dominador, dominado, explorador, explorado. Gostou, né, André? Então, olha só, nesse caso aqui, tem sempre essa mentalidade, dominador, dominado. Agora, se você analisa, por exemplo, tá? Se você analisa, presta atenção que isso aqui é interessante. Entra na mentalidade do estoico e vejam, já mencionei para vocês, tem aqueles períodos lá, né? O período da antiga Estoa, da média Estoa e da nova Estoa. Que a nova Estoa é aquele período romano ali propriamente dito, ou a Estoa romana que é chamada. O estoicismo ele penetrou de tal modo na mentalidade romana que você tem, sei lá, Sêneca, tem Marco Aurélio, que foi imperador romano, nós já falamos dele aqui, tá? Nós citamos, mencionamos, não falamos especificamente da filosofia dele, mas ele é um filósofo estoico também, tem escritos de filosofia. E aí, por que eu estou falando isso? Tenta entrar na mentalidade do estoico aqui agora para vocês entenderem. Imaginem que eu sou um estoico. Eu, por exemplo, eu que sou estoico, eu julgo ter a consciência da racionalidade, ou seja, as minhas ações seriam moralmente perfeitas, como eu acabei de falar. Agora, outros povos que não são estoicos, não são romanos, eles têm racionalidade, presta atenção agora, eles têm racionalidade, mas eles não têm consciência de terem essa racionalidade. Então eu, enquanto romano, vou fazer o quê? Vou conquistar esses povos para que eu possa levar para eles a consciência de racionalidade, de modo que eu possa melhorar a situação deles. Aí você fala, mas isso é um imperialismo, Rodolfo? É um imperialismo estoico. Não tem nada, não tem problema nenhum. Qual o problema? Qual o problema de ser um imperialismo estoico? Nenhum. Imperialismo nenhum, zero problema. Entendem? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque a tendência nossa é achar que o estoico, o romano, que é estoico, ele invadia, ele dominava um determinado povo, ele dominava, porque a gente fala em domínio, já fala, nossa, ele está me subjugando, nossa, que absurdo. Não, se coloca, é porque você está analisando isso sob categorias marxistas em geral e você nem se dá conta. Agora, se coloca na situação do estoico, que está dominando outro povo
Para quê? Para poder levar para ele a consciência de que eles são racionais e você vai melhorar a situação deles. Você não vai lá para poder sugar, explorar. Havia exploração, mas a mentalidade segundo a qual leva um sujeito a dominar um outro povo, pelo menos a mentalidade estoica, o objetivo é do quê? O objetivo é de dominar para levar o que há de bem para aquele povo. Vejam, eu costumo dar esse exemplo aqui para os alunos, eu costumo dizer o seguinte: uns anos atrás eu vi um filme, fizeram um filme lá sobre aquela história em quadrinhos lá do Asterix e Obelix, né? São lá aqueles gauleses lá, e a história é basicamente sempre assim, não sei se vocês lembram, é sempre sempre conta com os romanos tentando invadir aquela vila gaulesa e eles nunca conseguem invadir lá aquela vila gaulesa. E num dos filmes aí que eu assisti, deve ter uns 15 anos aí no barato, deve ter uns 15 anos mesmo, mais ou menos, o Júlio César está tentando entrar naquele povo lá, e ele não consegue. O engraçado do filme é o Júlio César sempre se ferrando, né? Esse é o mais legal, o Júlio César está sempre se dando mal. E aí, mas tem uma cena que para mim é emblemática, né? Uma cena que é extremamente emblemática, que é o seguinte: os estoicos os romanos estão tentando entrar naquela vila gaulesa, olha que legal, estão tentando entrar lá, estão tomando na cabeça, não estão conseguindo, e aí o Júlio César vira e fala o seguinte, eu lembro, eu estou parafraseando aqui a fala dele, ele fala assim: mas que droga, eu estou tentando levar a civilização para eles e eles não conseguem, eles não querem. Ou seja, é engraçado você ver isso num filme, porque a mentalidade de fato era um pouco essa. O sujeito invadia para levar aquilo que era de bom para aquela sociedade. Tá? Olha, eu tenho algumas observações feitas aqui pelo pessoal que está assistindo ao vivo que tem sentido. Olha só. Olha o Israel que ele está falando. Eles consideravam, já leu a sua, tá, Jorge? As colocações de vocês estão interessantíssimas. O Israel escreve assim: consideravam os não romanos como bárbaros, no sentido de irracionais. Eles não consideravam, né? Eles consideravam esses sujeitos, porque a expressão bárbaro, e aí esse é um negócio muito interessante, pessoal, só para vocês entenderem. A expressão bárbaro, tem um vídeo muito interessante do Joseph Campbell, que é do estudioso de mitos e tal, da jornada do herói. O Joseph Campbell, ele tem uma entrevista, se eu não me engano, já antiga pra caramba, tem no YouTube, que vocês podem ver, que ele, acho que é nessa entrevista, se eu não me engano, que ele menciona que a origem da palavra bárbaro, né, barbaroi em grego, os bárbaros, a palavra, a origem dela é como se fosse, olha, aqueles que não falam grego, aqueles que falam algo parecido com uma coisa meio assim, os bárbaros, né? Então os bárbaros são todos aqueles, para os gregos, né? Todos aqueles que não falam o idioma grego. E vejam, o Aristóteles, por exemplo, ele tem um certo preconceito. Vamos dizer assim, os socráticos ali, os gregos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas o Aristóteles particularmente, eles têm um certo preconceito com aqueles que não são gregos, né? Já os estoicos não vão ter esse preconceito. Vamos chamar assim, preconceito entre aspas, porque para os estoicos não existe essa noção de superioridade. Tem a noção de que eu tenho consciência da racionalidade e esse povo não. Então eu vou fazer o quê? Vou levar a consciência da racionalidade para esse povo. Entendem? Então não existe esse preconceito com os bárbaros. Os bárbaros, vamos dizer assim, o que existe é a comunidade humana. Por isso que para os estoicos o homem é um animal comunitário. Sendo comunitário, a comunidade humana como um todo que tem que ser conservada. Tá? Essa comunidade tem que ser conservada. E aí o Jorge coloca uma questão aqui que é extremamente interessante. Ele fala o seguinte: o próprio cristianismo obedece essa lógica e de pregar a toda criatura, exatamente. Por isso que eu mencionava numa das lives para trás aí, acho que você estava, Jorge, eu mencionava o seguinte: o cristianismo, ele teve, vamos dizer assim, o estoicismo ele preparou perfeitamente o terreno para o cristianismo. Essa coisa da aceitação do destino, entre aspas, porque no cristianismo não tem o fado, né? Vamos dizer assim. No cristianismo não existe essa coisa da visão trágica do mundo. Tem a cruz, beleza,
mas a vitória não é da morte. Então não tem a noção do trágico ali no cristianismo. Essa noção, ela não está presente, entende o que eu estou querendo dizer? Então assim, porque o trágico pressupõe o fado, né? Um destino que, tudo bem, você pode até falar, mas no cristianismo calvinista, por exemplo, tem. Tudo bem, Jorge, até entendo, você mais do que eu sabe disso. Mas no cristianismo tem a cruz, mas tem a vitória sobre a cruz. Não é verdade? A ressurreição. Então não dá para falar em tragédia plena aí, nesse sentido especificamente. Mas no o estoicismo, essa coisa da aceitação daquilo que a realidade está te colocando, foi um terreno extremamente fértil para o cristianismo. E essa mentalidade, vamos dizer, imperialista estoica, ela calhou com uma luva para o cristianismo também. Porque uma das essências do cristianismo, de fato, dos mandamentos, podemos dizer, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os estoicos, para o mundo, um dos mandamentos foi esse, como você citou. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas, batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, assim, nesse caso, o estoicismo ele meio que preparou o terreno para o cristianismo, isso é inegável. Estão me pedindo aqui uma dica para a gente da prova de amanhã. A dica é estuda. Tô brincando, Rafael, olha só. Mas é isso, é estudar, cara, tá bom? Ou seja, tudo que eu falei nas aulas, vocês já estão extremamente preparados, é só dar uma olhadinha lá no conteúdo mesmo, tá bom? O Jael tá falando, dica, vai ser difícil. Enfim. Resumindo então, os estoicos, por eles terem essa mentalidade expansionista, eles não são cidadãos da polis. O estoico não é um cidadão da polis, ele é um cidadão do mundo. Por isso que as cidades já do helenismo, as polis, elas estão em decadência. As polis em decadência, né, você não tem mais uma cidade com leis próprias, independente das outras. Agora é lei imperial. Né? Vejam, nesse sentido, como eu já mencionei em algumas aulas para trás aí, Atenas deixa de ser principal cidade da mentalidade cultural filosófica. A principal cidade passa a ser Alexandria, depois Roma. Então vejam, a mentalidade começa a ser diluída enquanto do homem daquela cidade, daquela polis. Ele não é mais um homem da polis, ele é um homem cosmopolis, da cosmopolis. Ou seja, é um cosmopolita. Então, a mentalidade agora é do homem como animal comunitário. Comunitário nesse sentido cosmopolita. De que se eu sou racional, eu tenho que levar a consciência de racionalidade para outros povos também. Tá bom? E por fim, para a gente terminar então, de modo pleno, nós já mencionamos isso daqui, né? Então, de fato, o que seria então, em ultimíssima instância, a felicidade para o estoico? Bom, como nós vimos aquela questão do logos, ou seja, tudo que existe é racional, é logos, bom, então nós temos que abandonar as paixões. Entendem? Repito, se tudo é razão, tudo é logos, a felicidade está em agir segundo o logos, as paixões seriam o quê? As paixões seriam aquilo que é contrário ao logos. Então, as paixões sendo aquilo contrário ao logos, o abandono, você abandonar a razão, agir de acordo com as suas paixões, as suas inclinações, se você fizer isso, você vai para a infelicidade. A felicidade, como eu falei, como os estoicos dizem, está em você agir de acordo com a razão. Então, se você agir de acordo com as paixões, certamente você vai ser infeliz. Então, vejam, as paixões elas são um defeito da racionalidade. E aí, vamos falar a verdade. Nesse caso aqui, para os estoicos, vejam, lá no Aristóteles, por exemplo, nas virtudes morais, dá uma assistida lá nessa aula. Nós falamos que Aristóteles fala do meio termo. Você tem os defeitos, tem os vícios que são defeituosos. Você tem o excesso e a falta. Agora, aqui você não tem
excesso e falta, não. Tá? Não tem excesso e falta. Agiu de acordo com as paixões, isso aí sempre vai ser problemático. Mesmo que seja meio termo. Não tem meio termo aqui para os estoicos, não. É você agir de acordo com a razão e acabou. Ponto final. Por isso que as paixões devem ser extirpadas, eliminadas por completo, agindo apenas de acordo com a razão. E vejam, o que é a palavra paixão na língua portuguesa? A palavra paixão, ela vem de passione, né? Sob certo aspecto. Claro, tem as várias origens aí. Mas se você parar para pensar que paixão vem de passione, em italiano vem de passus. Pega lá, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, né? O credo que é aquilo que os cristãos creem, né? Você fala assim, passus et sepultus est, né? Padeceu e foi sepultado, né? Passus é padecer. Como nós falamos lá em Aristóteles, se você for lá pegar lá as categorias aristotélicas e for ver lá o acidente de paixão, o que é paixão? Paixão é sofrer uma ação. Então paixão é sofrer algo de fora que está provocando um efeito e um afeto em você, que vai gerar uma afecção, um sentimento e uma emoção. Então você se afetar externamente, isso é problemático para os estoicos. Você deixar o mundo te afetar, você está lascado. O mundo vai provocar algo em você, mas você não pode sentir aquilo que o mundo está vindo bater em você. Não sentir, a palavra pathos é padecer, de sofrer ação, mas ela vem do grego, em última instância, que é pathos. Pathos. Que muita gente fala, pathos é doença. Não, pathos é sofrer ação, é sentir. Então, se pathos não tem nada a ver com quen também não, pelo amor de Deus. Então, se pathos é sentir, o estoico ele vai viver sem sentir as coisas do mundo externo, sem esse pathos, esse passus, essa passione, essa paixão, ele vai viver sem isso. Então a vida do estoico, a excelência para o estoico é viver de modo apático. Apatia não é o sujeito que fica lá assim, meu Deus, eu sou apático. Não, apatia não é isso não. Apatia é o mundo vir bater e você falar o seguinte, ok, bate mais forte que não está fazendo a menor diferença. O sujeito é praticamente um Rambo, né? Ou um Rock, né? Tem uma cena no Rock Balboa, no filme, né? Rock Balboa, que ele fala pro filho dele lá, não interessa, acho que é mais ou menos ele fala assim, não interessa como é que você vai bater no mundo, o que importa é como é que você vai aguentar o mundo te bater. Porque o Rock é um cara meio resistente, né? Não costuma apanhar, não costuma sofrer aquilo que ele apanha, né? Nesse sentido, ele tem essa apatia. Não a apatia do sábio estoico, mas é assim que nós deveríamos viver, segundo os estoicos. Viver de modo apático. Apático no sentido de, não é da total inação, ou seja, de você não agir, mas é você agir sem sofrer por conta das coisas do mundo estarem te afetando. Isso é uma apatia ou uma impassividade. O Israel colocou ele de modo genial. Ganha quem consegue apanhar mais. É exatamente isso, Israel. Ganha quem apanha mais, porque todo mundo vai apanhar. Então vai ganhar quem conseguir apanhar mais no final e vai resistir essa coisa que a realidade vai te bater. Porque a bater ela vai. Bater ela vai. E vai sofrer quem, na verdade, vive naquela, ai meu Deus. Cara, eu vou ser honesto pra vocês, eu vejo um negócio, eu não sou um estoico, obviamente, mas eu vejo um aspecto extremamente positivo aqui nessa perspectiva estoica, de que é o sujeito parar de ficar reclamando e enchendo o saco dos outros. Tá entendendo? Que pior coisa que tem é aquele chatão, né? Aquele sujeito que enche o saco, a vida, nossa, tem um azar, só fica reclamando de tudo. O sujeito não pega e fala o seguinte, porra, cara, assume a sua vida, assume a densidade, a substância da sua vida e para de reclamar. Para de reclamar. E vai viver a sua vida. Tá tendo dificuldade? No momento que a dificuldade vem, você pega e fala o seguinte, olha, porra, é aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu tenho que viver. E isso é muito positivo na perspectiva estoica, na minha opinião.
é você simplesmente aceitar aquilo que a realidade tem e parar de chororô, parar de mimimi. Nessa sociedade que nós vivemos, então, cheio de chororô, cheio de mimimi, tudo é frescura, tudo, ai meu Deus, eu sou frágil, que coisa, não sei o quê. Para com a frescura. Nesse sentido, o estoicismo ajuda pra caramba a você entender o seguinte, olha, porra, é isso aqui que é a minha condição? Dane-se, não tô nem aí, é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou segurar a substância da minha vida. Tá tendo dificuldade com filho, com esposa, com família, no emprego, dane-se, é isso que eu vou viver, é isso que eu vou aceitar. Vou aceitar e vou absorver isso em mim. Absorver no sentido do seguinte, tá batendo? Pode bater, a estrutura da realidade é essa mesmo, e não vou reclamar não, vamos em frente. Estão entendendo? Essa cena, o André falou, essa cena é excelente mesmo, né? É apanhar e continuar lutando, cara. No fundo é isso. O estoicismo, eu acho que ele tem muito para ensinar pra gente nesse sentido. Do que é apanhar e continuar lutando. Exatamente como você colocou. Então nós temos que viver de modo apático, não no sentido de não fazer nada. A apatia do estoico não é essa apatia de não fazer nada, como eu mencionei. É uma apatia que faz você agir, mas sem se afetar com as vicissitudes, com as dificuldades que a vida vai apresentar. Porque ela vai apresentar. Ponto final. Lamento. É isso daí. Bom, acabamos, né? Tá bom por hoje. Amanhã eu volto, talvez no início da tarde ali, tá? Fiquem ligados aí, talvez eu volte no início da tarde, mas lembrando, essas lives ficam gravadas aqui no meu perfil. Se você perdeu, por isso que às vezes eu faço live, meia-noite, blau, até 1h da manhã, porque eu sei que vai ficar gravado, depois vocês podem assistir, tá bom? Tem problema não. Depois, olha só, não esquece de ir lá no canal da Academia Areté, você que está assistindo aqui no YouTube já, né? De repente, não deixa de colocar a sua curtida aí no canal, inscreva-se no canal, aperta o sininho, deixa um joinha, faz tudo que você puder para poder promover o meu trabalho aí, para que a gente possa continuar fazendo trabalho. Isso aqui é de graça, pô, isso aqui é de graça. Não estou cobrando nada não, tá bom? E não deixe de visitar o nosso site www.academiaareté.com.br. Lá tem os nossos cursos abertos também. Tá bom, pessoal? Acho que tá bom. Por hoje é só, né? Amanhã eu volto falando do ceticismo pirrônico, de Pirro de Élida. Eu não vou passar a live inteira sem falar nada não, mas você vai entender o que eu tô querendo dizer com isso daqui. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal.